Esse dia, ele vai marcar a tua vida e eu quero declarar isso hoje, em nome de Jesus. Amém, queridos? Abra a tua Bíblia no livro de Josué, capítulo de número 7, do livro de Josué. Tudo que foi escrito para o nosso ensino e para o nosso proveito foi escrito. Josué capítulo 7, vamos ler o versículo 1 e depois vamos pular lá para frente para o versículo 20. Mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, pegou para si uma parte das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Capítulo 7, agora vamos lá para o versículo de número 20. Nós lemos o versículo 1, mesmo capítulo, agora o versículo 20. Acã respondeu a Josué: é verdade, eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Ele detalha o pecado dele. E fiz assim e assim. 21. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, uns 2,5 quilos de prata, e uma barra de ouro pesando mais de meio quilo, cobicei essas coisas e as peguei para mim, e eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou os mensageiros que foram correndo à tenda de Acã, e eis que tudo estava escondido nela. A prata estava por debaixo. Tiraram aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e todos os filhos de Israel e as colocaram diante do Senhor. Então Josué e todo Israel com ele pegaram Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e os filhos e as filhas dele, e os seus bois, e os seus jumentos, e as suas ovelhas, e a sua tenda, e tudo o que ele tinha, e os levaram para o vale de Acor. E Josué disse a Acã: por que você trouxe esta calamidade sobre nós? O Senhor hoje trará calamidade sobre você. E todo Israel o apedrejou. E depois de apedrejá-los, ainda os queimou. Diga assim: Senhor, me ensine a tua palavra, e que eu, aprendendo a tua palavra, me torne obediente, no nível total, em nome de Jesus. Amém, amém. Tome o seu lugar. Nós estamos numa noite de quinta-feira, e nós temos nessa noite, e temos tido nas noites anteriores, o corredor de milagres. Tem sido pregado aqui nesse altar que não é nada automático, não é algo automático que eu passo e está tudo bem daqui para frente. Esse texto veio ao coração hoje, pedindo a Deus uma palavra clara para a minha vida e para a tua vida. E o Espírito Santo, de maneira muito linda, me fez lembrar esse texto que nós conhecemos. Um texto, eu diria que maravilhoso,
Porque esse texto, ele mostra para nós que não existe diante de Deus uma relação de mais ou menos. Eu mais ou menos obedeço. Eu mais ou menos cumpro o que Deus pede de mim, o que Deus me exige. Eu mais ou menos. Não existe mais ou menos. Com Deus é muito radical a coisa. Ou é ou é. Ele diz assim, sim ou não, não. Não existe diante de Deus mais ou menos, quem sabe, talvez, ou é ou é. Ou sim ou não. Não existe talvez, quem sabe, não sei, talvez, se der, não existe isso. Nós lemos esse texto, e esse texto ele mostra para nós algo terrível que vai acontecer. E você viu, toda uma família, toda uma geração, todo o patrimônio, tudo foi levado à extinção, porque tudo foi queimado. E por que foi queimado? E por que tudo foi destruído? Nós lemos aqui no versículo de número 7, 20 em diante, quando Acã confessa o que ele fez. E eu quero contigo nessa noite olhar esse texto, capítulo 7, versículo de número 20 em diante. E você vai ver um detalhe, e vamos pedir a Deus, Deus me guarda disso. Começa o texto dizendo, Acã respondeu a Josué, é verdade. Ele começa confessando, é verdade, eu pequei contra o Senhor. E ele vai detalhar o pecado dele, e eu pequei, e foi assim, assim e assim. Muito bacana, muito bonitinho. Ele está confessando o pecado dele. Quando chega no versículo 21, colore, por favor, grife essa expressão, quando vi, colore essa afirmação, quando vi, veja toda a confissão dele, foi pelo ralo, ele jogou fora toda a confissão, porque você percebe que esse quando vi, ele está se desculpando. Você consegue perceber isso? Vinha tudo bem. Eu pequei, e foi assim, ele detalha o pecado dele. Mas quando ele acaba de detalhar o pecado dele, ele continua agora, e na continuação, ele está se dando uma desculpa para dizer do porquê foi o problema dele. Então, o contrário aqui é verdade. Ele diz, olha, Josué, o problema do que aconteceu, da capa, da prata, da cunha, daquelas coisas, foi que eu vi. Quando vi entre o despojo, pode colorir isso aqui agora, uma boa capa babilônica, uns 2 quilos de ouro e meio de prata, e uma barra de ouro pesando mais de meio quilo. Você sabe quanto está uma grama de ouro? Ele encontrou uma barra de ouro pesando mais de meio quilo. Ele achou uma fortuna. Ele encontrou uma fortuna. Dá para fazer a aposentadoria dele. É muita coisa que ele achou. Muito valor. Mas tudo isso ele começa nessa palavra. Olha, Josué, quando eu vi. O problema foi que eu vi algo muito expressivo, muito valioso. Esse foi o problema. Então, o contrário também é verdade. É mais ou menos assim o contrário. Josué, olha só. Se eu não tivesse visto,
se eu não tivesse visto, eu não teria, colore agora essa expressão, eu não teria cobiçado, a palavra cobicei, e as peguei para mim. Cobicei e as peguei para mim. A confissão dele foi por ralo. Você percebe isso? Ele começou a dizer: Josué, olha só, eu pequei, é verdade, eu pequei, e eu pequei assim, mas olha, foi porque eu vi. E eu não vi qualquer coisa, eu vi uma coisa muito valiosa, eu vi uma coisa de alto valor, muito valiosa. Era tão valiosa que eu cobicei e que eu peguei para mim, porque tinha muito valor. Ele detalha. Então, Josué não perguntou a ele: meu amigo, me dá um relatório do valor do que você... Não, isso veio dele. Ele que diz isso aí. Olha aqui, uma capa babilônica que custa muito, e 2,5 quilos de prata. 2,5 quilos de prata. Ele tinha balança. Acã tinha balança, uma balança de precisão. Uau! Para ele chegar a essa conclusão, como é que era? Você lembra como é que era a balança lá no passado? Quando não havia balança digital? Era uma balança de 2 pratos. Lembra? Era 2 pratos. E como é que você conseguia saber o peso de uma coisa? Você tinha um peso referencial. Então, ele tinha um peso referencial aqui, ele botou aqui, e a balança, aí ele foi botando aqui a prata, pum, equilibrou. Ui, tem 2,5 quilos de prata. Eu estou milionário, isso vale uma fortuna. Isso vale muito. Depois ele botou o ouro, uau, e tem uma barra de ouro, com meio quilo. Meio quilo. Mas Acã está dizendo que tudo isso aconteceu com ele. Israel perdeu uma batalha, Israel perdeu uma guerra, Israel teve homens mortos, mas tudo isso aconteceu por essa expressão: Josué, foi que eu vi. Então, nesta noite do Corredor dos Milagres, eu tenho uma pergunta para mim, uma pergunta para você. A gente vai se mover e vamos reagir por aquilo que a gente está vendo ou por aquilo que a gente obedece? As minhas reações vão ser a partir do que eu estou vendo ou a partir daquilo que eu obedeço, que Deus plantou no meu coração? Eu quero que você responda isso aí. Você precisa responder isso aí. Eu quero hoje fazer uma viagem contigo sobre as coisas que Acã já tinha visto, para depois fazer uma pergunta. Quando a gente olha para o livro de Josué, capítulo 2, bota no capítulo 2, capítulo 2 de Josué, capítulo 2, vamos ver as coisas, diga comigo assim, as coisas que Acã já tinha visto. Capítulo 2 de Josué, diz o texto assim: da localidade de Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espias, dizendo: vão e observem a terra e a cidade de Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então, a seguinte notícia chegou aos ouvidos do rei de Jericó: e eis que esta noite vieram aqui os homens de Israel espiar a terra. Por isso o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: traga para fora esses homens que vieram até você e que estão aí na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Mas a mulher que havia escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eles eram. Quando o portão da cidade ia ser fechado, já escuro, eles saíram, e eu não sei para onde foram. Se forem depressa atrás deles, ainda o alcançarão.
Ela, porém, os tinha levado para o terraço da casa e os havia escondido entre as canas de linho que havia colocado em ordem no terraço. Aqueles homens foram atrás dos espias, os homens de Jericó, no caminho que leva ao Val do Jordão, e depois que eles saíram, fechou-se o portão da cidade. Antes que os espias se deitassem, Raabe foi aonde eles estavam no terraço. Agora, presta atenção nisso. E lhes disse: bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês. Eu sei que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra de Jericó estão se derretendo de quê? Diga assim, coisas que Acã já tinha visto. Diga assim, Acã já tinha visto e ouvido que o poder de Deus era manifesto lá em Jericó. Você já percebeu e já viu e já ouviu e sabe que o Deus que você serve é um Deus grande? Eu só vi 1, 2, aleluia. Você acredita que o teu Deus é um Deus grande? É um Deus poderoso? É um Deus vencedor? E que o inferno sabe o tamanho do teu Deus? Hein? Hein? Diga assim, se o inferno sabe o tamanho do meu Deus, eu muito mais. Aplauda o Senhor Jesus. Repete, vamos de novo assim. Diga assim, se o inferno sabe o tamanho do meu Deus, eu muito mais. Eu muito mais. Eu muito mais. Eu muito mais. Eu não esqueço o testemunho de uma querida que já partiu para o Senhor, desviada, lá no culto afro, aquele culto afro que bate aquele negócio, num terreiro, e foi lá para Anchieta, cemitério de Anchieta, fazer um trabalho, pegar ossos para fazer um trabalho. E ela conta que entrou com toda a equipe dela, todo mundo paramentado, todo mundo vestido. E quando ela pegou lá, quebraram lá uma sepultura, e ela pegou um osso, o chefe, chamado pai de alguma coisa, gritou, solta, solta, ela levou um susto de noite, e ela com o osso na mão, solta esse osso, e ela sem entender, mas eu peguei para fazer o ritual, solta esse osso é do cara lá de cima. Ela disse assim, uau, eu estou de branco, eu estou paramentada, eu estou fardada, eu estou vestida, eu estou com a minha congregação em peso aqui dentro, e o chefe, o tal do pai de alguma coisa, ele grita em desespero, solta agora esse osso, porque esse osso é do cara lá de cima, ali era um osso de um crente. Ela saiu assim, pronto, não, então tem gente maior, eu vou servir o que é maior. Igreja do Jesus, igreja de Deus. Diga assim, se os moradores de Jericó sabem, temem e estremecem pelo Deus de Israel, e você? Acã já tinha visto e ouvido o poder de Deus. Já tinha visto e ouvido o poder de Deus. O poder de Deus sobre o mundo do pecado, em pecado. Você tem visto isso? Você anda de cabeça erguida? Diga assim, maior é o que está conosco. Diga, maior é o que está conosco. Maior é o que está conosco. Capítulo 3 de Josué. Capítulo 3 de Josué. Eu quero que você veja isso agora. Capítulo 3 de Josué. O texto vai dizer agora que o povo de Deus, juntamente com Acã, eles vão passar
o Rio Jordão. Eles vão atravessar o Rio Jordão agora. Aleluia. Coloca na tela, por gentileza, versículo de número 17. 3 e 17. Não, 3 bota melhor. Bota 3, capítulo 3 e versículo 13. 3 e 13. Tá na tela. Lê comigo, vamos lá, todo mundo junto. Vamos, 1, 2, 3. Diga assim: quando as plantas dos pés dos sacerdotes que levavam a arca do Senhor Deus, o Senhor de toda, diga, o Senhor Deus de toda a terra, tocaram as águas do Jordão, elas serão o quê? Cortadas, a saber, as águas que vêm de cima, elas vão se amontoar. Versículo 14. Quando o povo saiu de suas tendas para passar o Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança iam adiante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés, diga, os seus pés se molharam na beira das águas. Diga assim, porque o Jordão transbordava, ou seja, era na cheia. Era uma correnteza de doido. Era na cheia, aquela torrente de água. Quando botaram os pés, era o tempo da colheita, então o rio está no nível mais elevado. Versículo 15, e quando tocaram os pés, versículo 16, diga assim, as águas que vinham de cima, pararam de correr, e levantaram-se no montão. A água foi ficando verticalizada. Ficou uma parede de água subindo, porque a água está vindo. Meu Deus! Fez uma Itaipu, uma represa. Quem está lá, do lado de lá, virou uma represa. Pararam de correr no montão, numa grande distância, até a cidade de Adã. Olha o tamanho do reservatório que ficou de água. E as águas que desciam para o mar, e para o mar salgado, foram completamente cortadas. Diga assim, e o povo passou. Irmãos, pena que não tinha filme naquela época. Pena que naquela época não tinha filme. Do lado de baixo, o rio secou. Eu fico pensando naquele cara do Mioco, que acordou, chegou lá, vou tomar um banho. Ué, cadê o rio? Fulano, o rio sumiu. Como assim? Sumiu, o rio secou. O cara que morava em cima, meu Deus, virou um mar. O rio está tomando conta de tudo. O rio virou uma grande baía, uma Itaipu, uma coisa de doido. Do lado de cima, uma baía de água. Do lado de baixo, um rio seco. Diga assim, Acã viu o poder de Deus sobre o mundo no pecado e viu o poder de Deus na natureza. Ele viu o poder de Deus. A gente vê o poder de Deus na natureza todo dia. Quando a gente come uma fruta, quando a gente come uma banana. Você já pensou se Deus apertasse um botãozinho e fizesse desaparecer do mundo as frutas, os legumes, as saladas, as hortaliças? Você vê Deus nisso? Eu vejo Deus num tomate, numa cebola, num coentro. Você já pensou como seria a comida sem nenhuma hortaliça? Se Deus fizesse desaparecer o sal, não tem mais sal. Meu Deus, a gente vai comer sem sal, sem tempero. Acabou. A gente consegue ver Deus em tudo. Eu consigo ver Deus num copo de água. É muito bom.
A gente não pode viver sem isso. Acã viu Deus lá na cidade do pecado. O povo dizia: estamos em pânico, porque o Deus de vocês é muito grande. Acã viu o poder de Deus. O sacerdote botou o pé no rio, irmãos, e o rio parou. O rio parou quando botaram a planta dos pés no rio, na água. O rio estancou. O que é isso? É o poder de Deus. Capítulo 4, capítulo 5, para adiantar, capítulo 4 ainda, Deus manda tirar as pedras, 12 pedras, do fundo do Rio Jordão, e Deus manda fazer um altar com 12 pedras. Acã viu isso. Acã viu 12 pedras colocadas, e isso aqui estava no fundo do Jordão. Como é que tirou? Um mergulhador submarino? Um guindaste? Não, tiramos na mão. Mas como tirou lá de baixo? Deus fechou o rio. Deus fechou o rio. Vamos caminhar para chegar aonde que Deus vai nos levar hoje. Capítulo 5. Deus manda que toda aquela população que está ali passar pela circuncisão, porque todos que saíram do Egito, eles morreram no deserto pela desobediência, e Deus manda circuncidar todo o povo. Capítulo 5 agora, versículo de número 8 e 9, 8 em diante, 5 e 8. Depois que toda a nação foi circuncidada, ficaram no arraial, até que sararam. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a vergonha do Egito. Hoje eu tirei de vocês a vergonha da vida velha. Hoje eu dei para vocês uma nova identidade. Por isso, aquele lugar foi chamado de Gilgal até o dia de hoje. Deus tem para mim e para você hoje, e eu espero que Ele já tenha entregado isso a você, uma nova identidade. Amém? Eu vi só o Washington ali atrás se levantando as mãos. Diga assim: hoje eu removi de vocês a vergonha do Egito. Todos nós tínhamos essa mancha. Eu tinha as minhas. Jaiminho Chincheiro era. Aí, Jaiminho, baseado bom para nós hoje aí. Eu andava assim, ó. Andar de maconheiro. Deus! Olha, Jaime, eu tiro essa marca da tua vida. Eu tiro. Nunca mais vão chamar você de Chincheiro. Nunca mais. Te dou uma nova identidade. Agora você é servo de Deus, você é homem de Deus. Hoje, Deus mudou a história de Raabe. Raabe, quando nós chegarmos aqui, vai passar o cerol em tudo, mas você vai escapar. Você vai conosco. Deus tem uma identidade nova para você. Diz assim: eu recebo isso. Diga: eu recebo. Eu recebo. Percebe, irmãos, percebe em nome de Jesus, que Acã tem muita experiência com Deus, muita, ele ouviu o testemunho de Jericó, ele ouviu, ele escutou, ele viu o milagre do Rio Jordão, ele viu, ele provou da circuncisão, e agora tem uma nova identidade. Você agora é uma nova pessoa. Hoje eu removi de você. Irmãos, esse texto é muito lindo. Eu removi a vergonha. Sabe, a pessoa envergonhada, ela anda como? Anda de cabeça baixa. Anda de cabeça baixa. Envergonhada, não apenas pelo pecado. Mora num prédio, num apartamento, e tem que pagar o condomínio. Não importa o valor.
R$ 100, 200, 300. Aí ele está atrasado o condomínio. Aí os moradores do condomínio marcam um churrasquinho, ele vai? Ele vai? Aí o condomínio tem uma quadra. Aí marcam um futebol sábado de tarde, ele vai? Aí marcam uma confraternização dos moradores, ele vai? Está devendo o condomínio. O que ele faz? Chega bem na encolha, escondidinho, se bobear vai até pela escada, para não pegar o elevador. Porque está devendo. E quando ele está devendo, a dívida dele é rateada pelos outros. Aí os outros pagam a cota do atraso dele. Mas um dia, irmãos, ele consegue, por um milagre, pagar o atrasado. Aí quando ele fica em dia, como é que ele passa na portaria? Bom dia, seu Morteira! Bom dia, seu Manel! Bom dia, seu Fernando! Bom dia! E o futebol? Vai ter futebol sábado? Porque agora, diga assim, a vergonha foi embora. Você pode dar um aleluia, meu irmão? Diga assim, Deus vai tirar a vergonha. Mas eu falei do condomínio, a gente pode falar do documento do carro. Está atrasado o IPVA. Como é que a gente anda? Orando, Jesus, a blitz, Jesus. Está no BO. Aí para o carro, levanta o capô, deu defeito, deu defeito até a blitz acabar. Deu defeito, deu pane. Aí tranca lá e vai de ônibus. Quando a blitz acabar, tu volta para pegar. A vergonha. Deus trouxe você hoje aqui para dizer para você: se você passar pela circuncisão que eu quero fazer na tua vida, eu vou tirar a vergonha de você. Eu vou tirar a vergonha. Irmãos, não tem nada melhor. Não tem nada melhor, irmãos. Porque quem foi liberto dessa desgraça anda de cabeça erguida. Ou não anda? Você chega no banco e fala forte para o gerente: bom dia, seu João. Mas quando você está no vermelho, já viu quando aquela operadora liga? Desliga, não atende. Deus vai tirar a vergonha. Então Deus tirou a vergonha no opróbrio. Deus arrancou a vergonha, não tem mais vergonha. Aí chega agora o capítulo 6, para terminar. Capítulo 6 de Josué. Deus estabelece uma ordem. Deus dá uma ordem para toda aquela nação, para todo aquele povo. Deus manda que aquele povo vai dar 6 voltas na cidade. E no dia 7, no 7º dia, vai dar 7 voltas. E Deus estabelece o critério das voltas. Capítulo 6. O versículo de número 10. 6 e 10. Para ir mais rápido. Mas Josué tinha dado ordem ao povo, dizendo: não gritem, não façam ouvir a sua voz, não digam uma palavra sequer, até o dia que eu falar, gritem, e vocês vão gritar. Obediência absoluta, total, uma multidão de homens, dando volta na cidade de Jericó, todo dia uma volta, 6 dias dando volta. Ninguém fala nada, ninguém fala nada, ninguém abre a boca em obediência. No último dia, 7 voltas. E na 7ª volta, vem a ordem, grita. E quando grita, os muros da cidade desabam. Aí Deus deu uma ordem. Tudo nessa cidade é anátema. Não peguem nada. Aí entra agora o capítulo 7. Que nós oramos nesta noite, que lemos nesta noite. Capítulo 7, versículo 21, foi o texto que nós lemos. E agora você já pode ficar em pé. Deus diz para ninguém pegar nada. E Acã dá a seguinte desculpa. Depois de ter visto
o testemunho de Jericó. Depois de ter visto o rio parar de correr, depois de ter visto toda uma nação circuncidada e recebido uma nova identidade, depois de ter visto uma cidade inteira desabar, porque o povo obedeceu,